Bom, agora sim, é, eu sou a Miss Glória, drag queen desde 2021. Também sou Jorge Vilches, ator. Ahn, e como eu disse no começo, primeiro eu quero agradecer Karina e Neide por estarem aqui. Karina que tá também já acompanhando essa pesquisa desde o começo, então desde o começo, né, Karina? Então é muito bom é, você aqui. E Neide, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu acompanho também o trabalho de longe, já, né, já vi coisas, enfim, mas não vem ao caso agora. Depois a gente conversa, Neide, sobre isso. e, e eu fiz esse vídeo um pouco como uma síntese mesmo da pesquisa, né? Acho que ele tem um pouco esse objetivo de não de dar conta da pesquisa inteira, mas de dar um panorama do que eu venho procurando, do que eu venho encontrando. Acho que além de um panorama da pesquisa, mas na verdade é um panorama dos meus encontros, né, dos meus atravessamentos nessa pesquisa. Eu acho que quando eu falo que eu me emociono, né, no começo dessa segunda qualificação, não só por tudo, enfim, e também não é esse o objetivo aqui de ficar falando, porque todo mundo tem questões e problemas e desafios, mas é porque quando eu me deparo com o material, e conforme eu disse na apresentação, né, do meu memorial, é um memorial que está sempre num processo de construção. E aí, quando eu me deparo com esse material que eu apresento para vocês, eu me emociono porque eu vejo quantas histórias, quantas pessoas é, passam pelo meu caminho, não só num sentido prático mesmo, de pessoas que eu encontro na noite, de pessoas que vieram ao meu encontro, que chegaram até mim, ou que eu encontro em eventos e conheço e que eu vejo o quanto são transformadas pela cultura drag, mas também por toda a história, é, desde a, bom, enfim, né, falando de uma história mais palpável, de nomes, né, de nomes e datas que nós temos, mas desde a Swan em 1870, passando pela Ivana no Brasil nos anos 50, enfim, quando eu dou conta do lugar que eu estou inserida, da história, como eu digo no começo, né, da realeza drag que eu estou, me mexe muito comigo, me deixa muito sensibilizada. É, e aí, sobre isso, né, o meu memorial chama Jorge Glória, lugares físicos e simbólicos de uma performatividade drag. E nesse memorial eu vou falar um pouco a respeito de todas essas descobertas que eu venho fazendo, que continuo fazendo e que sempre consigo me surpreender e descobrir uma informação nova e uma história nova. É, são dois eixos de pesquisa dentro desse memorial e que eu desenvolvi com as minhas orientadoras, que era, em primeiro lugar, e eu chego a esse mestrado com essa primeira ideia de o que é uma drag queen, né? Entendendo que ela não é só uma personagem, que ela era, mas que ela também não é uma identidade. E aí, mais uma vez, eu retomo aquilo que eu disse, né? Uma pesquisa que está em constante trânsito e que eu penso que. Eu sempre falo para as pessoas, né? Eu nunca imaginei ser uma drag queen, eu nunca pensei que eu seria uma drag queen, não era meu objetivo. Assim, não tinha. Tanto que, para o padrão de drag queens, eu comecei bem mais velha, né? Eu comecei com 36, a maioria das drags começam com 20, 18, 19, quando começam a ter contato com a noite. Mas aí agora que eu voltei para minha primeira casa, né? Voltei para casa da minha mãe e mexendo nas coisas e organizando as coisas, eu acho material de pesquisa e eu chego, né, me encontro com um George bem mais anterior e percebo que na verdade essa pesquisa ela já existia há muito tempo. Eu só não sabia que eu podia colocar ela em prática, né? Eu só não tinha encontrado esse lugar da prática, mas a pesquisa já existia. E aí quando eu falo desse trânsito é porque a própria discussão, a própria pesquisa sobre a drag queen é algo que vem se modelando e se construindo o tempo todo. E aí eu separei até um exemplo para dar para vocês. Essa revista aqui, por exemplo,
É uma revista que teve pouquíssima tiragem, chamava Dom. Essa edição é de 2008. E aí aqui abrindo essa edição tem uma matéria, na capa já tem a matéria, que chama Quem é Quem no Universo Transgênero. E aí uma das pessoas que está na matéria é a Miss Bia, que está aqui, que é inclusive um dos principais focos, né, da minha pesquisa enquanto artista. Mas aí é muito interessante na matéria porque ela fala assim, gênero trans. E aí a descrição que ela vai dar é assim, Jimmy Kier, transgênero drag queen. Cissete Caroline, transgênero caricata. Miss Bia, transgênero transformista. Bárbara Graner, mulher transexual. Gianni Grégio, travesti. Cláudia Wonder, intersexo. Então, na verdade, para você ver, em 2008, que tá aqui, que tá ontem, a drag queen, ela era um tipo de transexual, mas uma identidade de gênero, era considerada uma identidade de gênero. Hoje se descolou a identidade de gênero com a performatividade artística da drag queen, mas isso está muito recente, é muito de agora. Então, escrever esse trabalho é também me encontrar e me debruçar sempre com esses atravessamentos de informações que vão mudando muito rápido. E quando você conversa com as próprias drag queens, sejam elas transformistas, caricatas, top drags, sejam elas pesquisadoras ou especificamente artistas da noite, elas mesmas vão se identificar de várias formas, de vários jeitos. Assim. O que é comum a todas elas, e aí eu cito isso no capítulo Drag Queen e Transformista, né, na parte que eu vou falar sobre a árvore Pride, que eu faço recorte, é essa questão do nome mesmo, né, que é o nome na realidade vai ser o que a gente pode dizer de mais padrão dentro da história de uma drag queen, né, a simbologia desse nome, a importância desse nome, seja ele por uma questão que tenha marcado de infância, seja ele por uma pesquisa, seja ele por uma relação social com amigos, com familiares, com lugares, enfim. Mas a própria discussão ela é muito recente, então até para encontrar material ainda também é muito delicado e sensível, porque também a gente sempre vai encontrar pesquisas sobre drag queens pela perspectiva de alguém que não é drag queen e que vai a campo conversar com um público específico, que vai ter uma visão específica, um recorte de uma época ou de um tempo, enfim. E eu não estou também querendo dizer com isso que, nossa, a minha pesquisa ela dá conta, e nem é esse o meu objetivo, de dar conta de resolver todas as questões do universo. Mas eu acredito que por estar inserida na noite e ter contato com uma variante maior de artistas de várias gerações, eu consigo sintetizar um pouco mais nesse trabalho algumas das referências e algumas das características desse universo. Dito isso, o capítulo seguinte, que é, bom, nós vamos ter o começo de onde viemos, que vai dar conta um pouco de uma perspectiva histórica minha, né, da minha pesquisa mesmo, de como eu cheguei aqui. As primeiras intersecções também tá nesse lugar de falar como eu chego ao mestrado, como nós começamos a pesquisa. E aí o palco e bastidores ele vai dar conta dessas relações da noite. E dessas construções que vêm sendo feitas a partir desses diálogos constantes. Os outros capítulos a partir daí eles vão falar mais da minha, vamos dizer, da segunda intersecção, né? Da segunda pesquisa dentro do memorial, que é da drag queen ocupando outros espaços. Nós temos hoje drag queens em Brasília, temos drag queens dentro de sala de aula, temos drag queens youtubers, drag queens cantoras, drag queens apresentadoras, mas tudo isso vem de uma mesma origem, né? De uma mesma origem, de uma luta que vai abrindo espaços. Eu estava falando com a Rita Von Hunt, e a gente estava conversando sobre o show desse cantor que eu estou trabalhando, né? Dessa turnê que eu estou acompanhando. E aí ela virou para mim e falou assim, parabéns, porque quando uma de nós dá o passo,
num lugar que nós ainda não entramos, todas dão um passo juntas. E eu acredito que isso, né, da drag na TV, a drag no Senado, a drag na sala de aula, dá conta muito dessa frase, a Rita dá conta disso com essa frase. É, enfim, eu tenho medo de ficar um pouco repetitiva, mas falando sobre a relação de sala de aula, a minha preocupação quando eu fui me aprofundar na pesquisa também de como seria uma drag queen em sala de aula, conversando com outras drags que eu também cito no memorial, era de que a drag não ficasse é, marcada dentro daquele quadrado do mês da diversidade, né? Então, drag queens e todo esse nicho LGBT aparece em junho, fica em junho, trabalha em junho, todo mundo ganha dinheiro em junho e aí todo mundo desaparece até o próximo junho, até a próxima parada, até o próximo mês da diversidade. Só vai aparecer esporadicamente no dia do combate à homofobia, no dia do LGBT, no dia da marcha trans, enfim, né? Como é que é esse trabalho constante? E muitas das drags com quem eu conversei justamente estão nesse nicho, né? Elas aparecem para falar, para dar aulas sobre diversidade, para dar aulas sobre o mundo drag, para dar aulas sobre, enfim, assuntos relacionados. E aí na minha pesquisa eu quis tentar é, não entrar só nesses assuntos. Então, quando eu vou para a sala de aula, eu vou para a sala de aula com o conteúdo programático de uma disciplina normal, né, de uma disciplina padrão e não de uma aula específica sobre diversidade. É óbvio que a partir disso, dentro do ambiente escolar acontece essa fricção da diversidade estar sendo discutida o tempo inteiro em sala de aula. Mas a ideia de levar isso para um ambiente mais acadêmico, mais escolar, com uma variedade de faixa etária, era justamente de que não fosse, a drag não fosse o primeiro objetivo dentro da sala de aula. O primeiro objetivo é o conteúdo. E a drag está ali como um outro professor, como uma outra professora, como um outro funcionário que estaria ali ocupando aquele espaço, né? Enfim, e aí é isso. Sobre os produtos, nós temos alguns produtos. Um dos produtos é o Acústica Glória, que é um material que nós mandamos para vocês, que nasce dessa pesquisa com essa ideia de uma aula show. Né? Eu sempre fico pensando no meu dia a dia como eu consigo mesclar a noite com a minha prática do dia, né? A minha prática de shows com a minha prática de sala de aula. Então o Acústica Glória ele surge com essa ideia, né, de que seja uma aula que poderia ser uma aula de sala de aula padrão, ou poderia ser uma palestra, ou poderia ser um show mesmo, um espetáculo, onde eu vou falar sobre um tema em aproximadamente 50 minutos, e ele é costurado por shows, enfim. Nós fizemos algumas apresentações já de Acústica Glória, com temas variados. Um Acústica Glória foi sobre produção, o que vocês receberam material era sobre mudança de trajeto, fiz um sobre história, drag queen, e fiz um sobre mercado de trabalho. Então, a Acústica Glória é um projeto que está aí sempre em andamento. Esse que vocês... depois desse que vocês receberam, fiz um agora no Sesc São Caetano, dentro do projeto Legítima Diferença. Foi bem interessante, que foi o sobre história drag queen. E então esse é um produto. O outro produto, estamos entendendo ainda qual é a melhor maneira de apresentá-lo, mas ele vai ser um produto virtual, onde todas as histórias dessas drag queens que eu coletei, que estão naquela planilha do memorial, vão estar disponíveis para consulta, e não só delas, mas a ideia é fazer mesmo um catálogo com as de hoje, com as minhas contemporâneas e com as anteriores a mim. Temos a ideia do trabalho sobre a Miss Biá, que já virou uma cena, já virou uma intervenção, mas a ideia é que realmente se torne um espetáculo. Por que Miss Biá? Porque ela me atravessa na pesquisa, né? Quando eu começo com esse trabalho, ela falece durante a pandemia de Covid. Ela é considerada pioneira, ela mesma falava que antes dela não existia ninguém, que ela chegava nos camarins e ela sempre era mais velha, ninguém era mais velha que ela.
E ela falava que era a mãe das drags, né? E nós temos uma produção de memória muito, muito maior no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um trabalho de memória e de acervo, até por conta da Turma OK, de manter essas divas sempre mais próximas, né, mais palpáveis. Aqui em São Paulo a gente tem alguns trabalhos muito importantes, como São Paulo em Hi-Fi, por exemplo, que é um documentário, e alguns outros trabalhos mais esporádicos, mas a gente tem a memória drag queen, ela tá muito mais ainda nas pessoas vivas, como a Greta Starr, e outras drags mais antigas, né? Então como é que a gente preserva essa memória? Então a ideia de falar um pouco sobre a Miss BI é também falar um pouco sobre a história da arte drag em São Paulo. E, e eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Porque senão eu vou ficar falando horrores e aí elas vão brigar comigo, vai dar meu tempo. Não, mas enfim, acho que são esses produtos que era o acervo online, o Acústica Glória, o, essa pesquisa sobre a Miss Bia também. E aí estamos entendendo, assim, né, dentro desse memorial, quais são os caminhos, porque ao mesmo tempo é, é uma pesquisa muito cara para mim, muito rica, mas eu sempre fico me perguntando, e sempre é um questionamento meu e das minhas orientadoras, de como dar conta de tudo. De como dar conta. E dar conta de tudo é. Não falar de tudo eu posso citar nomes, eu posso falar coisas, contar datas, contar histórias, mas como de fato cria-se um material que sirva para seguir, que sirva como uma referência, não no sentido de uma prepotência de olha como ela é entendida de história drag, mas que ele seja um material de consulta real, que ele funcione para isso, né? Que ele gere a partir dele discussões e novas pesquisas. Como fazer para que não seja um trabalho medíocre, né? Para que ele tenha serventia para algo além do meu ego. E é isso, amores. Acho que já falei tudo que eu tinha que falar. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês. É, é uma alegria. É uma alegria, uma satisfação. De novo, como eu disse, né? Quando uma de nós coloca o pé, todas entram juntas. Então, estar aqui, drag queen, numa banca de mulheres, falando sobre drag queen, que é, né? A drag queen, ela é uma grande homenagem ao feminino, à mulher. Claro que dentro de um recorte, de uma construção e o olhar de um homem. Mas é uma grande homenagem às mulheres, né? Por isso que a gente sempre brinca, né? Quando a gente fala que é um recorte, um olhar de um homem, a gente fala assim, eu não me, né? Eu mesma falo assim, eu não me visto de mulher, eu me visto de drag queen. E a minha drag queen homenageia mulheres, né? O meu objetivo não é ser uma mulher, é ser uma drag queen. E então para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. E é isso, gente. Pronto, chega. Falei horrores. Obrigada. Obrigada, Glória. Quer falar, Suri? Fala.